Nós vamos dar início, então, a essa Manhã da Inovação. Eu tenho umas palavrinhas para dizer aqui, né? Eu gostaria de falar que esta Manhã da Inovação ela é um pouco diferente das demais. Este evento ele nasceu da ampla necessidade de realizar políticas públicas eficazes, voltadas às pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e idosos. O que se busca é inaugurar um amplo debate sobre o desenvolvimento da tecnologia assistiva no Brasil. A iniciativa originária desse evento foi de Silvio Spinella, coordenador-geral de aplicações da informática do CTI, conhecida como CGAI, e da professora Irma Rossetto Passoni, do CNRTA, que é o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. A sugestão do tema foi imediatamente compreendida por Marco Antônio Silveira, que é coordenador do Programa Gaia e coordenador do projeto Manhãs da Inovação, como quem já veio anteriormente já conhece. Junto a esses três, foram incorporados como equipe de viabilização de fato do evento Deise Fernandes e José Francisco de Jesus, do CNRTA, eu, Nancy Gardim, Laís Luz, Bruno Guedes e equipe do Gaia. E eu gostaria de falar o seguinte: é importante enfatizar que o tema trabalhado hoje, inovação em tecnologia assistiva, é imperativo na sociedade contemporânea, pois há um anseio mundial de que todas as nações busquem ambientes acessíveis. Nesse contexto, vale lembrar que tecnologia assistiva compreende produtos, serviços, estratégias, metodologias, práticas e recursos para um segmento da população que, em 2010, foi estimado em 4,6 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Destes, 16 milhões são idosos. Para tratar desse assunto, hoje temos conosco profissionais que representam atores importantes no contexto brasileiro de TA. Dentre eles, destacamos Vitor Mamana, especialista em metodologia científica e inovação, diretor do CTI e viabilizador do CNRTA no CTI, professor Teófilo Galvão Filho, que é professor doutor em tecnologia assistiva, é especialista em educação para pessoas com deficiência. E, nesse contexto, entendendo que o grande gargalo da atualidade é transformar a pesquisa em produto disponível a preços acessíveis, temos também a apresentação da doutora Nisete Lacerda, como especialista em registro de produtos, e a experiência de produção dos demais participantes, inclusive Andréa Rezende e o senhor Osmar Aleixo. Para a mesa redonda, que acontece no final do evento, todos são convidados a participar. Sabemos que aqui hoje há uma forte presença de empresas, pesquisadores e desenvolvedores de TA, mestrandos e doutorandos que pesquisam o assunto e representantes de atores que lidam com a temática em diversos segmentos. Sejam todos bem-vindos, e eu gostaria de dar início chamando o senhor Vitor Mamana, diretor do CTI, que vai fazer a primeira palestra conosco. Eu não vou usar slide hoje. Na verdade, eu vou fazer uma palestra só falando, tudo bem? E é uma das coisas que
queria falar que eu não sou especialista em metodologia científica. Eu sou usuário de metodologia científica. Eu acho que eu não sou especialista em mais nada. Enquanto eu acho que ainda consigo usar um telefone. Essa coisa de gestão vai consumindo o cérebro da gente. É incrível como a gente acaba ficando afastado assim um pouco da atividade normal. Na verdade, eu sou físico, né, de formação, e um usuário contumaz aí do método científico. Mas essa é uma especialidade muito específica, eu tenho muito que aprender ainda nisso. Mas eu agradeço de qualquer forma a referência. E na verdade, o desafio que a gente assumiu aqui no CTI foi um compromisso do CTI com o programa Viver Sem Limite, né? Não sei, todo mundo já ouviu falar do programa Viver Sem Limite aqui, né? Que é esse programa do governo federal, que foi estabelecido em 2011. E em 2011 havia essa questão sobre como é que a gente podia colocar a tecnologia assistiva mais presente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Algumas pessoas já devem ter me ouvido falar isso, mas eu gosto de contar essa história porque ela é... Eu acho que eu vou pegar esse microfone aqui, não tenho que ficar segurando. Pois bem. Quando foi estabelecido o programa, então, havia essa dúvida, como é que a gente faz para colocar a tecnologia assistiva no Ministério de uma forma mais presente? E existiam vários estudos, a professora Irma Passoni conduziu vários estudos sobre como fazer isso, né? Tem aqueles... vários estudos ali financiados pelo CNPq, acho que deve ter sido de 2007, né, professor, até 2010, né? E esses estudos balizaram muito das iniciativas do Ministério, no sentido de colocar a tecnologia assistiva mais presente. E a dúvida era, vamos criar uma instituição nova de tecnologia assistiva? Vamos criar uma... Assim como tem o Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer, vamos ter o Centro de Tecnologia Assistiva. Tá? E a conclusão é que era melhor, ao invés de criar um gueto de tecnologia assistiva num centro, era tentar colocar a tecnologia assistiva em todos os centros. Né? E, com isso, como o MCT tem 18 unidades de pesquisa, né, tentar levar a questão da tecnologia assistiva para todas elas. Não sei se todo mundo conhece as unidades de pesquisa do Ministério, essa aqui é uma delas, o CTI. Nós temos outras espalhadas pelo país. Na verdade, tem todos os estados brasileiros têm uma unidade, de alguma forma, do Ministério, seja uma unidade sede, seja um escritório. E tem uma grande capilaridade no país e muita tradição. Você pensa, por exemplo, a Unicamp vai fazer 50 anos agora, né? É isso, ou 40 anos? 50 anos, né? 50 anos, né? Então, o INT lá no Rio tem 100 e poucos anos, tá certo? O Observatório Nacional tem 200 anos. Então, são instituições muito tradicionais, consolidadas, né, reconhecidas internacionalmente. O CTI é mais novo, o CTI tem 30 anos, mas são unidades muito importantes para o país, né, que fazem as mais variadas resultados para a sociedade. Eu gosto sempre de citar o Proálcool, foi criado no INT, a Hora Certa do país é lá no Observatório Nacional, o INPE faz a previsão do tempo, o CTI fez, pegar um exemplo aqui rápido, que é a primeira sistema de votação eletrônico do país. Então, são instituições que têm uma grande contribuição para o país. E ainda não havia essa presença da tecnologia assistiva, embora muitos projetos estivessem presentes nessas unidades. O próprio CTI, hoje eu estava fazendo meu relatório de atividades, agora cheguei cedinho aqui para fazer, e estava justamente recuperando tudo que a gente fez em tecnologia assistiva, e os nossos primeiros trabalhos são lá do final da década de 80, e depois, curiosamente, eu também participei disso naquela época, eu explico como, mais para frente. Mas o CTI tem muitos trabalhos de tecnologia assistiva, né? Muito antes, acho que, desse termo ser usado, né, Beiral? A gente não chamava de tecnologia assistiva, né? Você está há quanto tempo? Uns 15 anos já trabalhando com tecnologia assistiva aqui, né? E tem lá resultados da década de 80, estava pegando uns recortes de jornal, uns trabalhos com o professor Capovilla, da USP, né?
o primeiro sistema de interação para pessoa com paralisia cerebral, os sistemas de computação, lá no final da década de 80, e muita coisa feita, mas precisava colocar de uma forma sistemática. A ideia foi justamente no Viver Sem Limite e colocando tecnologia assistiva na missão das unidades de pesquisa. E quando isso foi trazido para o CTI, a gente abraçou esse desafio de colocar dentro do CTI uma unidade de competência interna, né, que fosse direcionada à mobilização das atividades de TA, que é o CNRTA. O pessoal do CNRTA está aqui também. E um grande desafio também para o CTI, porque, embora a gente tivesse muitos desses resultados presentes nas nossas unidades de atividade fim, né, que são as unidades de competência do CTI, a própria instituição não era muito acessível, né? Ela ainda tem muitas coisas para serem resolvidas, mas então a comunidade muito preocupada, puxa vida, será que a gente está preparado, né? Será que a gente vai conseguir fazer isso funcionar aqui dentro? E a comunidade abraçou com muita afinco esse desafio, né, de preparar a instituição, e com isso nós estabelecemos aqui essa primeira atividade. Embora tenha esse nome de Centro Nacional de Referência, a gente não tem a pretensão de ser centro de nada, né? A gente quer ser parte de uma rede nacional, em que a gente possa promover a troca de informações, né, em tecnologia assistiva. O primeiro trabalho da CECIS foi escolher alguns núcleos de TA, mesclando núcleos mais consolidados e núcleos menos consolidados, distribuídos pelo país, no sentido de permitir uma mobilização, né, de atividades em torno de tecnologia assistiva. E isso foi um grande ponto do programa Viver Sem Limite, que no fundo, gente, é como influenciar e se deixar influenciar, né, pelo fluxo de informações e promover fluxo de informação entre os vários núcleos distribuídos no país. Eu acho que a interação é a palavra-chave, né, nesse trabalho que o CNRTA está fazendo, de troca de informações, e com isso a gente vai podendo fazer com que as atividades de pesquisa e desenvolvimento sejam levem a cada vez mais resultados de interesse para a área de tecnologia assistiva. E aí vem o tema dessa palestra, né, que é inovação tecnológica e inovação em tecnologia assistiva, que esse é um grande desafio. Não é só em tecnologia assistiva que é um grande desafio. Eu tenho uma origem como físico, atuei muito na área de componentes e acabei me envolvendo muito com política industrial. Em política industrial, como é que você faz a pesquisa e desenvolvimento realmente redundar em alguma coisa de útil para a sociedade, algum produto, alguma coisa que vai ocupar um espaço no mercado, ou mesmo vai ser utilizado através de compras públicas. E é muito complexa essa questão, né? Eu, como pesquisador, também tenho essa tendência, né, a achar que a pesquisa e desenvolvimento é só aquela coisa que você faz no laboratório. Então, tive uma ideia de um laboratório, puxa, que coisa fantástica, por que os empresários não estão entrando aqui, vindo buscar isso aqui, já produzindo, já levando para o mercado? Essa é uma questão que a gente sempre cai nessa armadilha, né? E o motivo é porque tecnologia é só um aspecto da inovação, né? Tem vários outros aspectos que a gente precisa levar em conta, são em torno de 15 aspectos aí. Então, tem tecnologia, tem marca, tem capital, tem cadeia produtiva, eu não vou lembrar todos agora, mas tem a infraestrutura, as alianças, né, e a gestão da cadeia produtiva, propriamente dito. Então, esse é um problema que extrapola muito as competências que estão exclusivamente no mundo acadêmico, né? Levar um produto para o mercado é uma coisa muito mais complexa que simplesmente fazer um protótipo de laboratório.
Eu sempre falo isso, o pessoal deve me achar meio repetitivo, mas é bom sempre dizer, né, que normalmente essa coisa da inovação de laboratório, você pode traduzir assim numa brincadeira que é one sample, one paper, two samples, no paper. Né? Quer dizer, você faz uma amostra, você consegue fazer um paper. Você faz a segunda, ela já é diferente da primeira, né? Então você já não consegue mais fazer o paper. Né? Então é muito comum a brincadeira de que você... Não, faz uma amostra só, que daí você consegue publicar. Se você fizer a segunda, vai ter que explicar porque que deu diferente. Né? Então, na verdade, no ciclo de inovação, que é levar uma ideia de laboratório até o mercado, existem várias fases. E esse trabalho, né, inovador ali, que eu chamo de fase A, e tem um diagrama com todas essas fases, um dia a gente pode detalhar um pouco mais. Essa fase A é assim, quando você tem uma percepção de valor no resultado que você teve no laboratório, mas você ainda não é capaz de saber se aquilo vai ou não chegar no mercado, mas você tem uma percepção e você ainda não tem os instrumentos para reproduzir aquilo de uma forma sistemática. Uma fase B é quando você começa a prototipar aquilo repetidamente. Né, e a imagem que a gente pode fazer na cabeça é você gira a manivela e começa a sair amostras de uma forma com repetibilidade. Né? E aí você tem um instrumento de comunicação com os agentes financeiros, os agentes de... Obrigado. Os agentes de financiamento, né, de inovação. Um instrumento muito mais... efetivo de se comunicar com eles e dizer assim, olha, aqui tem valor, vamos olhar com isso com mais cuidado. Aí daí vem várias fases do ciclo de inovação e essas fases vão culminar no final com uma qualificação, ou seja, com algum tipo de preparação para passar numa certificação, principalmente em tecnologia assistiva, essa questão das certificações, né, atender as normas técnicas, isso é muito importante. E vou criar aqui uma imagem para vocês. A gente pode imaginar um gráfico que no eixo X você tem o investimento e no eixo Y você tem o grau de risco. Tá? Então você tem, imagina aí, gente, no eixo Y risco para cima, na vertical, e no eixo horizontal investimento. E aí você imagina um gráfico que vai caindo à medida que o investimento vai aumentando. O risco vai diminuindo à medida que o investimento vai aumentando. Então, isso justamente esse ciclo de inovação vai permitindo você diminuir o risco. E à medida que você vai entrando no ciclo de inovação, você vai investindo cada vez mais recursos. Tá? Então, esse gráfico ele é uma forma de você descrever como você vai percorrer esse ciclo de inovação. E aquela atividade acadêmica de laboratório está bem no comecinho ali, risco bem alto, investimento relativamente baixo. E a brincadeira que eu gosto de fazer é que essa parte é a parte da diversão. Quando você vai para o congresso, você vai apresentar seus trabalhos, você tem alunos, né? Bastante visibilidade. Né? À medida que você vai entrando no investimento, o investimento vai aumentando e o risco vai caindo, você passa da diversão para as lágrimas. Né? Tem uma parte no meio que são o suor. Começa o suor, tem bastante suor também no comecinho, mas o suor vai aumentando até você chegar nas lágrimas. Depois vem o sangue, né? Tá certo? Que é a parte final do ciclo de inovação. Tá? Então, é isso que é fazer inovação, gente. Tem uma coisa muito importante que é ter modelo de negócio. Não tem inovação sem modelo de negócio, porque você precisa garantir a sustentabilidade, né, da sua iniciativa. E isso exige muitas habilidades que extrapolam aquelas... Eu sou físico, então posso extrapolam aquela coisa do acadêmico, né? E precisa... E, aliás, o professor Ripper, aqui, numa palestra que deu aqui, não sei quem que estava, falou uma coisa muito bacana. Né? Normalmente, quando você vai fazer inovação tecnológica, é diferente de ciência, porque é uma coisa que não tem... tem que ser feita em grupo. O desenvolvimento você faz em grupo. Né? Você não faz isoladamente. Não tem aquela figura do
do professor que vai carregando a equipe, não é nada disso. Você tem toda uma metodologia de projeto que você tem que seguir, e são várias pessoas, cada um faz um pedacinho, todo mundo trabalhando em conjunto e trocando informação, bastante informação. Então, isso é a típica equipe de desenvolvimento de projeto para poder levar um produto até o mercado, né? E tem um outro aspecto que eu queria falar, que as pessoas, às vezes, não atentam para isso. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia tem essa esquizofrenia, porque ciência não tem nada a ver com tecnologia, tá? Então, combinar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Até pode ter alguma intersecção em alguns momentos. Afinal de contas, a tecnologia pode usar o método de engenharia, o método de engenharia é baseado no método científico, né? Mas não é necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, fazer um copo, que é uma tecnologia do século XIII, talvez antes, né? Acho que bem antes, né? Deve ser. É tecnologia. É tão difícil fazer um copo hoje quanto fazer um copo no século X, tá certo? Então, é claro, você pode colocar nanotecnologia para fazer o copo, novos vidros aí, colocar compósitos e não sei o quê, mas a tecnologia tem muito mais a ver com saber fazer, né? E com o gesto de fazer, do que necessariamente uma atividade de ciência, né? Fazer um vinho. Os primeiros vinhos remontam a milhares de anos antes de Cristo, né? E isso é tecnologia. Até hoje, vai tentar fazer um vinho. É difícil, né? Certamente não dá paper, tá certo? Tá? Mas é mais difícil, às vezes, do que fazer um paper. Então, a gente tem uma academia no Brasil, se não me engano, me corrijam, gente, eu não sou especialista no assunto, mas acho que a própria USP é de origem francesa, né? Um modelo que é o modelo Lévi-Strauss, né? Aquela história toda. Depois, se alguém me corrige aí se eu estiver muito errado. E que não é muito desenhada para essa questão de interação com a indústria. Então, a gente não tem grandes exemplos assim de fora a Embraer, né? Que é baseada no ITA, que é um modelo mais americano, né? A própria Unicamp tem muita coisa, muito resultado, mas é um modelo mais americano. A USP, com certeza, tem muitos resultados de relação com a indústria, mas é uma coisa que não faz muito parte da nossa cultura acadêmica. E que, quando você vai para os Estados Unidos, eu passei um tempinho lá, pude experimentar um pouco disso, e própria Ásia também, você encontra um outro tipo de abordagem que é o que permite, eu acho que ter mais sucesso nessa percorrer esse ciclo de inovação. Um pouco mais de objetividade, um pouco mais de direcionamento para essa questão de levar um produto que você... Quantos minutos eu tenho? 1 minuto? Não? 5? Você está multiplicando o tempo aí. Tá, mas deixa eu ser rápido. Então, para terminar nos 5 minutos, eu faço aqui ainda um pouquinho pensando nessa questão da inovação tecnológica, uma comparação. Isso eu vou repetir alguém aqui. A gente tem um modelo muito na cabeça, né, da universidade enquanto um Olimpo, onde as pessoas têm que estar lá no alto da montanha, né, então fazendo lá sua reflexão sobre o futuro da humanidade, coisa e tal. Mas quando você vai experimentar na Ásia, por exemplo, visitar lá e conhecer um pouco como é que é o desenvolvimento de tecnologia, você percebe que eles estão muito mais próximos da indústria, né? E um pouco dessa mudança do eixo da indústria do Ocidente para o Oriente tem um pouco a ver também com essa forma de como os centros de pesquisa ocorrem na Ásia, né? Então, lá na Ásia, eu pude vivenciar isso. O centro de pesquisa, o sujeito que está no centro de pesquisa, ele troca sapatilhas com o mesmo cara que está no chão de fábrica, né? Tem um imbricamento muito grande entre as duas atividades. Nos Estados Unidos, hoje você tem lá o Amadan Research no alto de um morro, né? Bem longe da fábrica, né? Isso gera a cadeia produtiva, é uma coisa que você precisa ter uma integração muito forte com quem gera conhecimento. E esse é um outro ponto que eu queria colocar.
cadeia produtiva, pensando naquele tecido de empresas, né, que vai gerar valor para a sociedade, ela gera tanto conhecimento quanto a universidade. A cadeia produtiva é uma forma de gerar conhecimento também, né? E uma coisa que a gente perdeu muito no Brasil na década de 90 e agora a gente está tentando recuperar, depois que você perde um tecido industrial, é muito difícil recuperar. Ele é formado de uma complexidade muito grande de empresas, pequenas e grandes, 3 minutos. Então, esse tecido é bastante difícil de recuperar. Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, e inovação tecnológica, inovação em tecnologia assistiva, sem cadeia produtiva é muito difícil fazer. Tá? Hoje, os países estão muito integrados, né? E estão bastante vinculados uns aos outros em termos de cadeia produtiva. Então, se a gente for inovar e fazer inovação tecnológica em tecnologia assistiva, nós vamos ter que buscar parcerias com essas cadeias que estão espalhadas pelo mundo, né? Encontrar o nosso caminho nessas parcerias. E porque hoje está faltando, tem umas lacunas na cadeia produtiva brasileira para que a gente possa realmente levar aquela ideia de laboratório para o mercado, como eu falei inicialmente. Então, tem que escolher muito bem, gente, como a gente vai fazer nosso esforço em inovação e tecnologia assistiva. Porque essa área é uma área que tem um senso de urgência muito forte, né? Todos os temas são para ontem, né? A gente está atrasado nessa área, assim, tem que correr. Eu não conheço nenhuma ideia de laboratório, tecnologia que está presente em laboratório, que leve menos do que 10 anos para chegar no mercado. Tá? São temas bastante complexos, você levar essas tecnologias para o mercado. Então, são muitos anos. Então, tem que escolher qual é a fase do ciclo de inovação, se é A, B, C, D, que você vai colocar a tua energia, a maior parte da sua energia nessa área. Tá? Então, um tema para reflexão, né, é levar em conta esse senso de urgência da área de tecnologia assistiva na hora de direcionar o nosso esforço. Né? Buscar, nessa troca de informações com os núcleos de tecnologia assistiva, buscar formas de otimizar esse esforço, evitar sobreposição, evitar repetição de esforços, e isso se faz com troca de informações. Né? Então, eu acho que a mensagem é mais ou menos essa. Eu cheguei no meu tempo. Eu não sei se deu para organizar todas as ideias aqui, foi um pouco corrido, mas eu queria passar essa mensagem para vocês, que é a mensagem da necessidade de pensar o ciclo de inovação completo, saber onde escolher, onde vai colocar o esforço, principalmente em tecnologia assistiva, nesse ciclo, e levar em conta esse senso de urgência nessa escolha. Acho que eu termino por aqui. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição. Eu queria pedir desculpas para vocês. Eu estou com um corte para ser feito por conta dessa economia que a gente está fazendo aí, né, nesse finalzinho de ano. E eu vou ter que ir lá porque a gente está com uma série de contratos que precisam ser fechados. Eu vou pedir licença para todos vocês e vou ter que retornar lá. A gente está com vários problemas aí de contratos e eu não sei, talvez, como eu vou ter que me retirar, uma pergunta ou outra, alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tudo bem? Uma pergunta, ótimo. Desculpa a pergunta não ser mas como você vai sair, eu queria saber da semana. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Então, nós vamos ter a Semana Nacional em Campinas, que agora, inclusive, faz parte da agenda da Prefeitura, né, que ela foi feita uma lei. Nós provavelmente vamos realizar a semana aqui no CT. Existe uma possibilidade dela ser feita no Taquaral, mas estamos vendo recursos. Tem umas restrições de recursos. Não sabemos ainda como é que vai ser por conta dessa questão de recursos. Estamos correndo com isso, uma correria muito grande. Mas o Instituto Federal já se dispôs, como vocês sabem, tem o Instituto Federal aqui conosco, né,
agora, já se dispôs também a apoiar essa semana com alguns equipamentos que eles têm móveis. Então, a gente vai estar mobilizando isso, correndo com isso. Ano passado faltaram recursos, né? Pelo menos foi o que eu entendi, o que eu pude observar. As pessoas não quiseram muito falar sobre isso, mas a gente prepara os alunos, sou professor, de fevereiro até setembro, para chegar em outubro a gente realizar a semana. Né? E, logicamente, o CTI é o nosso parceiro forte, porque 2010, por exemplo, foi um evento que eu avaliei como maravilhoso. Pois é verdade. Foi rico, né? Muita gente compareceu, Eu queria fazer uma proposta para o senhor. Vamos construir daqui para outubro, agora, nessas próximas 6 semanas que a gente tem aí pela frente, não, um pouquinho mais. Vamos construir algumas propostas pedagógicas em função do trabalho que vocês fizeram com os alunos, para, seja aqui, seja no Taquaral, a gente complementar esse trabalho com algumas demonstrações aqui no CT. Eu quero me comprometer com o senhor que nós vamos fazer isso. Tá? Então, pegar qual foi o trabalho que foi feito, e aí vamos marcar uma reunião. Valquíria, cadê o... Não está? Vou pedir para a Mari. Mari, me ajuda a marcar a reunião com o professor e a gente pegar algumas propostas pedagógicas, porque a gente faz isso todo ano. A gente levanta propostas pedagógicas para apresentar aqui. Esse ano a gente podia fazer em conjunto com os professores, que é muito mais interessante. Então, fica meu compromisso aí com o senhor. Tá joia? Mari, levanta a mão para ele ver você. Tá joia. Valeu, professor. Obrigado pela sugestão. Viu? Isso é muito importante, a Semana Nacional. Mesmo com poucos recursos, dá para fazer uma excelente Semana Nacional. Tá? Porque o que importa é a interação entre as pessoas. Né? Mas não serão tão poucos assim. O senhor vai ver que vai ser bacana. Tá joia? Mais alguma pergunta? Tá joia. Serve pergunta da casa? Serve pergunta da casa. Eu perguntei para a Mari, a Fabiana Bonilha, ela é uma das lideranças do CNDA e não está aqui hoje de forma ultra justificada, pois ela está numa banca. Né? A pergunta é muito difícil, não? É bem difícil. Mas a gente aprende com a Fabiana, com a Deise, com a Manu, com a Martinha, com os demais colegas. Né? Uma frase, Vitor, que eu gostaria que você comentasse, estressasse, que é a seguinte, né? Nada por mim sem mim. Então, a Irma estava comentando comigo, com o Antônio Marcos aqui do lado, que e a participação das pessoas, né, com deficiência na construção, na concepção. Se você puder estressar bem essa questão, que nada por mim sem mim significa, afinal, o quê? Então, eu acho que, no caso do CTI, significa que a gente está cada vez mais inclusivo, buscando ser cada vez mais inclusivo e tirando as deficiências do nosso ambiente, né? Para poder ter a presença das pessoas, respeitando todas as diferenças cognitivas, sensoriais, motoras que todas as pessoas têm. Né? Então, esse eu acho que é nosso objetivo principal, né? Poder fazer o mais inclusivo possível. A gente teve um cuidado também de fazer o nosso último concurso o mais inclusivo possível. Né? A gente começou a ter pessoas com deficiência começaram a passar no concurso também, quer dizer, uma preocupação muito grande com a empresa que fez o concurso para ela oferecer os recursos, embora tenha tido deficiências no processo também, que eles usaram ledor ao invés de ter braille, né, coisas assim, então a gente teve esse cuidado. E eu acho que o CTI está buscando ser o mais inclusivo possível nas suas contratações, uma mudança que houve a partir de 2011 e ela está presente aqui no nosso ambiente. Né? A organização do Focus Group também, né, com a presença de pessoas de fora do CTI, trazendo as suas experiências para avaliar os produtos de tecnologia assistiva, um trabalho da Fabiana que ela pode falar mais sobre o trabalho, uma metodologia muito bacana. Eu acho que é isso, quer dizer, é ter o máximo de pluralidade, né, respeito às diferenças e fazer o CTI um local de respeito às diferenças. Acho que é isso. Né? Então, tem uma... Pode falar, pois não.
pegando o gancho ali Do Spinella. do Spinella, uma coisa que é importante, quando se vai fazer uma palestra, isso vale para todo mundo aqui, é se identificar as pessoas que estão aqui participando. A gente preencheu um cadastro, tal. Em nenhum momento lá, a gente está falando de pessoas de assuntos relacionados a pessoas com deficiência. No momento lá, estava explicitando se a pessoa tinha uma deficiência, qual que ela tinha. Hoje, aqui, a sua primeira palestra foi oral, a gente podia ter pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, ou seja, as palestras têm que ser preparadas para todos também. Tá? Então, desculpa, é uma crítica, mas é uma coisa que poderia ter comprometido sua palestra se alguém precisasse. Eu queria falar uma coisa. Eu aqui nessa palestra eu sou convidado, né? Vou passar para o Gaia, que é o grupo que está organizando isso, o compromisso de colocar um intérprete em Libras. Tá, pode. Pois não. Qual o seu nome, por favor? Matheus. Ô, Matheus, muito obrigado pela sua crítica. Ela é o que tem de melhor, né? Uma crítica é o que tem de melhor em qualquer sistema. E no formulário de questionamento foi perguntado se a pessoa precisava de alguma uma assistência tecnologia especial. assistiva, obrigado. E as pessoas não se manifestaram dessa forma. De todo modo, essa resposta é parcial para você, Matheus. Por quê? Porque nós estamos gravando. E se estamos gravando, outras pessoas que pudessem ter essa tecnologia disponível poderiam estar requisitando. Então, o que a Fabiana, a Deise está aqui, pode me corrigir, a Manu, enfim, outras pessoas que muito atentas a essa questão podem nos ajudar, é que a gente inclua na construção das várias coisas as pessoas, como a Irma suscitou para a sua resposta, Vitor. Então, muito obrigado, viu? E desculpa alguma coisa. Não, tá, só reforçando que pelo menos no cadastro que eu preenchi não tinha nada. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, que é uma política que eu venho adotando nas minhas palestras. Eu, antes de começar esses projetos, eu era entre aspas, né, o garoto PowerPoint, né? Então, sempre vinha com PowerPoint junto comigo, debaixo do braço. E depois, lidando com essa questão de ter que ser inclusivo, eu tenho optado por fazer as palestras sem PowerPoint. Quem está me acompanhando pode ver que eu não tenho trazido muito isso, porque eu acho que, claro que faltou aqui o intérprete em Libras, né? Mas vocês antecipadamente já informaram que ninguém tinha solicitado e tem um custo um pouco alto, é isso? Mas também não justifica muito, mas ele está certo. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Mas, de qualquer forma, eu tenho tomado esse cuidado. Diz que o presidente Lula falava sempre o seguinte, que o PowerPoint é um engano a presidente, né? Quando vinha para enganar o presidente, trazia um PowerPoint, né? Que ele preferia uma conversa olho no olho para poder... né? E, na verdade, eu tenho buscado evitar para poder ser um pouco mais inclusivo, mas é sempre que acaba caindo numa armadilha ou outra. Peço desculpas, pessoal, desculpa alguma falha nossa aí. E dizer para vocês, então, que eu já falei demais, mas tem uma pergunta. Agora eu também estou sem jeito com a organização. Tá bom. Tá bom. Não é uma questão, não, é só uma contribuição. Eu vi que entrou na sala uma pessoa de bengala. Provavelmente ela é cega ou tem um problema de visão. Então, só para quem dá palestra, quando tiver microfone, mesmo que estiver gravando, falar sem o microfone, para essa pessoa poder identificar de onde vem o som. Tá bom? Eu queria dizer que eu fiz isso. Eu só não falei que eu fiz. Se vocês lembrarem, passa o replay lá, que eu fiz isso. Tá bom? Valeu, gente. Tá bom, obrigado. Valeu, gente. Que mais que eu errei? Tá bom. Bom, a gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo. Gente, muito obrigado por tudo. Me coloco à disposição de todos. Tá bom. Vamos dar continuidade, né? Só um adendo que eu gostaria de falar para o Matheus e para os demais interessados. Eu e a professora Irma, nós já havíamos conversado sobre a questão do questionário.
e da pergunta inclusiva. Realmente, como esse questionário ele faz parte de um projeto padrão que a gente já tem, foi colocado já à disposição. É a hora que nós nos demos conta, o pessoal já estava se inscrevendo, etc. Né? Mas é assim, já foi pensado mesmo e considerado, viu? Bom, dando sequência, gostaria de convidar, né, o professor Teófilo Galvão Filho, que é doutor e mestre em educação, especialista em informática na educação e graduado em engenharia. É professor colaborador do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Atualmente ministrando a disciplina Educação e Tecnologia Assistiva e orientando alunos do programa. Tem atuado como consultor nas áreas de tecnologia assistiva, educação inclusiva junto ao MEC. É membro do Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CAT SDH-PR. O professor Teófilo vai apresentar a palestra que tem o título Algumas particularidades do processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva. Bem-vindo, professor. Ok. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, falar da minha satisfação e agradecer pelo convite para estar aqui com vocês. Acho que é a terceira vez que eu estou aqui e sempre contente de refletir, conversar com vocês e também encontrar os amigos do CNRTA, que são amigos queridos. Desta vez, para conversar um pouco sobre essas particularidades dos processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva. Um pouco, eu acho que a gente vai falar ao longo de toda a manhã, né? Acho que cada um vai falar a partir de uma perspectiva sobre a questão dos processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva. E eu vou falar especificamente a partir da minha perspectiva. Pedir para passar o próximo slide. Então, para contextualizar a temática, um pouco. Ok. Então, a partir de que perspectivas eu vou buscar conversar um pouco, analisar, refletir junto com vocês sobre essas particularidades. A gente sabe que todo esse processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva é uma área nova, né, uma área que está, porém, em processo acelerado de expansão, de crescimento, e que nesse processo atualmente se vivencia uma espécie de boom no interesse nessa área, até em função de vários fatores, me parece. Um deles é o investimento público, a atenção maior ao investimento público, alguns projetos estruturantes do governo federal, tipo inclusão de alunos com deficiência, de todos os alunos com deficiência no ensino regular, os infocentros acessíveis, a criação de laboratórios de informática acessíveis. Então, há vários projetos a nível nacional, com boa capilaridade, que aumenta a demanda de recursos de tecnologia assistiva, de serviços de tecnologia assistiva. Então, há uma demanda muito grande. Eu acho que o próprio, nesse 1 ano de existência do CNRTA, pelo qual eu parabenizo, completaram 1 ano recentemente, já perceberam que o trabalho aumenta, a demanda aumenta, porque há um crescimento de interesse e de demanda nessa área. Bom, eu vou, então, a minha perspectiva, só passar rapidamente a partir de que perspectiva eu vou fazer essa reflexão com vocês. O tempo é muito curto e algumas particularidades são várias. A gente vai analisar algumas que me parecem mais importantes, que são um pouco particularidades que às vezes servem ou de incentivo ou de gargalo mesmo para o processo de que o produto seja apresentado, seja fomentado, produzido e disponibilizado ao usuário final. Então, algumas particularidades que facilitam ou que dificultam que essa cadeia ocorra do início ao fim.
eu apresento as minhas reflexões a partir, principalmente, de diferentes estudos que vêm desenvolvendo. Aliás, pode colocar mais dois. Pronto. Começar por esse último, principalmente porque eu trabalho há 20 anos nessa área, pesquiso na área de tecnologia assistiva há 20 anos. 20 anos atrás, em 1993, exatamente 20 anos, a gente implantou um serviço de utilização do computador com alunos com comprometimentos bastante severos, e aí, na perspectiva de uma área de pesquisa que é informática aplicada à educação especial, porém que leva à necessidade da pesquisa em tecnologia assistiva, que é outra área, porém que depende uma da outra, porque para o aluno com deficiência severa, por exemplo, poder usar o computador, ele precisa necessariamente de tecnologia assistiva. Então, são áreas pesquisas paralelas que viemos desenvolvendo ao longo desses 20 anos nesse trabalho. E agora, mais recentemente, como foi falado, como ministrando, a gente implantou essa disciplina em 2010, Educação e Tecnologia Assistiva, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, no mestrado e doutorado, já com algumas turmas, vai para a 4ª turma agora. A partir daí. Depois, também, com os trabalhos realizados ultimamente como avaliador de projetos. Eu tenho participado de avaliação de projetos que puderam, em diferentes áreas, de agências de fomento, fundações, premiações, que me chegaram projetos para avaliar e que me dão uma ideia do que está circulando também em termos de projetos, que tipos de projetos estão sendo disponibilizados, produzidos, oferecidos ou propostos para fomento, para apoio. E por diferentes estudos que a gente tem desenvolvido nos últimos anos também, principalmente a partir de 2010, principalmente em parceria com o ITS Brasil, estudos desenvolvidos para a CECIS MCTI, financiados pelo CNPq, estudos sobre o que existe no Brasil em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia assistiva. Um dos últimos estudos, que foi a última versão do estudo, está publicado nesse livrinho aqui, Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva. Esse livrinho foi produzido pelo ITS Brasil e pelo CECIS MCTI, que traz o resultado da análise daquele Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva, de empresas aqui, acho que foram 109 projetos inscritos nessa pesquisa nacional, no portal do assistiva.org.br, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, em parceria com o ITS Brasil. A segunda versão, em 2010, isso aqui é um livrinho que analisou os projetos em 2010. Entretanto, aqui no final desse livro, muitas coisas que eu vou colocar hoje estão já nessas conclusões de 2010. Como são de 2010, algumas dessas conclusões, na verdade, têm um caráter também propositivo. Estão nessas conclusões diversas sugestões, propostas, a partir do que aconteceu, que estava acontecendo naquele momento, com 109 projetos, as dificuldades, onde estava acontecendo, que volume de recursos, quem estava atuando. Então, diversas facetas desses projetos, desses 109 projetos, foi analisado, e as conclusões finais buscam identificar esses gargalos, essas dificuldades e sugestões. Esse livrinho está acessível, vocês podem baixar pela internet, eu botei até o endereço ali. PowerPoint eu acho que é bom quando não é muita coisa. Eu tenho 4 slides só para mostrar, então não é muita coisa. É acessível quando é muita coisa, porém deve ser lido. Então eu vou ler o que está aí, tudo para as pessoas saberem o que está aí. Esse slide é contextualizando a temática, e a pergunta é, a partir de que perspectivas? A primeira perspectiva que eu botei, diferentes estudos desenvolvidos, principalmente em parceria com o ITS Brasil, para a CECIS MCTI, CNPq, sobre a pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia assistiva no Brasil. E aí coloco o link onde você pode baixar gratuitamente esse estudo. Se alguém quiser aprofundar o que está acontecendo a partir dessa visão em 2010, porém muitas das conclusões ainda são válidas para hoje. Algumas delas já estão em execução das propostas colocadas. Eu acho interessante que uma primeira proposta que é de criar, em função, uma coisa que se detectou nessa pesquisa é que estavam muito concentrados os projetos em algumas regiões. E uma sugestão que a gente fez nesse estudo é que uma forma de, com menos custo, criar uma capilaridade maior, espalhar pelo Brasil, é usar as estruturas de formação e de pesquisa já existentes, que são as universidades federais, os institutos federais de educação. Então, é justamente o que está fazendo o CNRTA hoje.
criação e articulação de recursos espalhados pelo Brasil todo. Então, já existe uma rede que não está mais concentrada em São Paulo, região sul e tudo, no Brasil todo. Isso já foi uma sugestão em 2010, que a gente propôs essa solução, de utilizar essas redes para fomentar projetos de pesquisa. E esses núcleos criados em 29 centros, estão justamente pesquisando, sendo fomentados com a articulação do CNRTA. Isso. Bom, e aí outras conclusões, só para dizer que vocês podem ter acesso naquele endereço, que é www.galvaofilho.net. Galvão Filho, tudo junto, sem o tio. galvaofilho.net/notícias/pesquisa_TA maiúsculo .htm. Se alguém, alguma pessoa com deficiência visual que quisesse anotar, depois pode me perguntar, eu posso repetir depois. Mas o endereço é esse. A partir daí, se pode baixar na íntegra, num link do ITS Brasil, o livro. Pois não. Nós estamos lançando na próxima semana ou a outra a nova pesquisa para atualizar. Então, as pessoas também podem entrar em contato e se sentir incluídos para responder à próxima pesquisa. Certo. Empresas privadas, entidades que atuam com pessoas, além das universidades. Essa é uma divulgação importante. Essa pesquisa, uma coisa que é constatado aqui no próprio estudo, que essas pesquisas são sempre parciais e temporárias, porque essa é uma área com os dados muito mutantes, muito móveis, esses dados, porque as empresas mudam, que os projetos mudam, isso cresce. E essa é uma área que cresce muito, que tem tecnologias novas que vão surgindo a cada dia. Então, é fundamental que seja renovada essa pesquisa. Essa aqui já é a segunda versão. Então, o professor Ayrma está anunciando que vai ser lançada uma terceira versão, que sempre lá no portal www.assistiva.org.br, que lá tem como responder todo o questionário da pesquisa. Se vocês conhecerem empresas, instituições com pesquisa em inovação, desenvolvimento em tecnologia assistiva, todas essas empresas de conhecidos podem se inscrever, preencher lá os formulários. Essa nova já em parceria com o CNRTA. Ok. Bom, outro item é trabalho de avaliação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em TA. Isso que eu falei, eu trabalho como avaliador de projetos e trabalho de pesquisa desses 20 anos. Deixa eu passar adiante. Então, para entender um pouco essas particularidades existentes quanto à pesquisa e desenvolvimento, é bom entender a realidade nacional hoje. O que é que acontece hoje no Brasil? Primeiro, que a área de tecnologia assistiva é uma área nova e em crescente expansão. Já falei um pouco isso. Programas estruturantes nacionais que geram demandas muito grandes, como a inclusão das crianças, todas as crianças com deficiência na escola regular, a criação de infocentros, telecentros acessíveis e diversas ações, agora as ações do Plano Viver Sem Limite, que criam uma demanda muito maior de tecnologia assistiva e o interesse maior das empresas, já que existem recursos agora para isso. Ao mesmo tempo, se sabe que existem problemas quanto aos projetos, que esses projetos possam ser viabilizados, possam ser aprovados em editais, chamadas públicas, se tem verificado que existe recurso, e esses recursos muitas vezes não são utilizados. Aí eu acho que é fundamental essa discussão de hoje, até para perceber isso. Por quê? O que está acontecendo? Quais são os gargalos, quais são os obstáculos que estão impedindo que surjam projetos, ou que sejam aceitos projetos, que sejam úteis ou o que está acontecendo que não são criados, propostos esse tipo de projetos. Outra característica do momento é o processo recente de construção conceitual. Até no tipo de projeto que é apresentado, se não está bem claro o processo de precisão conceitual, o que é tecnologia assistiva. Começam a surgir projetos que, de repente, se apresentam como tecnologia assistiva e não são de tecnologia assistiva. Isso é um problema, que é uma realidade hoje também, que é um caminho, que é novo, que é normal, porque é um processo novo de sistematização, inclusive, do conceito de tecnologia assistiva. Uma terceira realidade é a pulverização e desarticulação de iniciativas no país. Existe muita coisa, há muito tempo,
já de criação de tecnologia assistiva, de pesquisa, de produção, de disponibilização para o usuário final de tecnologia assistiva, e está existindo e ainda desarticulada. O CNRTE começa a articular a partir das universidades. Porém, existe muita outra coisa em organizações da sociedade civil, em instituições, em escolas, gente pesquisando e descobrindo, usando a criatividade e criando coisas muito úteis, muito funcionais, né? Muitas vezes com baixíssimo custo, que resolve os problemas sociais, problema daqueles alunos ou daquele usuário. E está muito desarticulados, muito espalhados. Como articular, não no sentido de controlar, mas sim de apoiar, de estimular e até multiplicar isso que existe. Ainda está muito desarticulado. Porém, existe esse caminho importantíssimo de começo de articulação, de criação de rede, que o CNRTA está desenvolvendo. Então, essas são algumas características dessa área neste momento no país. Aproxima aqui mesmo, né? Então, vamos ver agora algumas particularidades dos recursos de tecnologia assistiva. Na pesquisa, desenvolvimento e inovação de tecnologia assistiva, esses recursos têm algumas particularidades que, às vezes, são diferentes de outros tipos de produtos em processo de pesquisa e desenvolvimento. Uma particularidade eu quero destacar algumas delas, e rapidamente, na verdade, cada uma delas a gente precisaria de um seminário quase para analisar, mas aqui é soltar ideias, depois aprofundar. A existência de projetos em diferentes dimensões e em diferentes graus de complexidade. Perceber que a pesquisa em tecnologia, acho que tem até relação com o que eu falei, com a dispersão, pulverização, existem diferentes níveis de projetos, diferentes graus de complexidade. Existem desde projetos pequenos, porém muito funcionais, muito úteis, e projetos maiores, projetos que com mais facilidade, de repente, conseguem recursos. Porém, está perdendo muitos projetos pequenos que ainda não estão sendo apoiados, detectados muitas vezes, e estão servindo para o usuário daquele local. Mas como não há articulação, como não há uma política de fomento a esses pequenos projetos, ainda estão beneficiando muito menos gente do que poderia beneficiar se fosse apoiado e multiplicado. Então, tem muita energia, criatividade e produto. Existe que não está beneficiando na escala que deveria estar. Eu diria, muita criatividade brasileira sendo desperdiçada ainda, sendo subutilizada no Brasil. Outra realidade, outra particularidade, é que os produtos, recursos de tecnologia assistiva, dificilmente são úteis para um universo muito grande de possibilidades. São a questão da particularização. É uma dificuldade de projetar e desenvolver produtos na medida em que as demandas, as dificuldades são muito particulares. Você desenvolver um produto, por exemplo, para pessoa com paralisia cerebral. É algo que você desenvolve um produto, você vai beneficiar 2, 3 pessoas com paralisia cerebral, porque o universo da paralisia cerebral produz demandas e sequelas e dificuldades que os produtos são quase personalizados, quase individualizados. A importância, portanto, da customização e da flexibilização dos produtos. Isso é uma das características, depois que eu coloco mais adiante nas sugestões, mas como me disseram que eu tenho 5 minutos, então eu já estou adiantando até as sugestões. Que a importância de que sejam incentivados projetos mais flexíveis possível para que os produtos possam beneficiar um espectro, um leque maior de soluções, já que, se você faz um produto muito rígido, só vai servir para aquela pessoa. Se você faz um produto que pode ser customizado, formatado de formas diferentes, seja flexível quanto à sua formatação, então essa é uma característica também das necessidades de tecnologia assistiva. Próxima. E, para isso, a importância e a referência aos princípios do desenho universal. Eu não vou falar sobre esses princípios, mas, principalmente, pensar em cada projeto, de que forma esse projeto, embutir na própria concepção, de que forma esse projeto pode beneficiar um leque maior possível de usuários, com características diferentes de necessidades dos usuários. Isso é uma coisa que não dá para ser para todos, mas o máximo possível, quer dizer, ter na cabeça, quando se está projetando, a referência aos 7 princípios do desenho universal. Não vou ter tempo de definir e expor aqui. E uma coisa fundamental, a importância da participação do usuário final
nas diferentes etapas do projeto. Foi colocado antes, o professor Ayrma colocou, isso é fundamental. Isso é fundamental não é só porque para ser bonzinho com a pessoa com deficiência. Não, as pesquisas na Europa, principalmente, têm constatado, têm verificado os números de um alto grau de abandono de recursos, às vezes caros, de tecnologia assistiva, porque foram configurados, foram construídos sem a escuta do usuário final. Então, é o técnico pensando, e que depois, pronto, fiz para você. No máximo, uma participação final do usuário para testar um produto. E daí vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, abandona. Por quê? Porque às vezes são detalhes que não foram considerados porque não se ouviu o usuário final. Detalhes técnicos, de funcionalidade, pequenos, às vezes detalhes até estéticos. Parece para o técnico algo que seja supérfluo. Mas vai fazer produto para criança pequena, se não estiver bonitinho, se ela não vai rejeitar, não vai sentir vergonha de usar, não vai. Então, é um produto para criança pequena, coloca essa criança pequena desde a concepção do projeto, nas diferentes etapas do projeto. Então, é diferente de outros tipos de produtos de tecnologia. Tecnologia assistiva, um usuário final vai conviver todo dia com ela. Então, ele tem que, desde o início, participar desde a concepção e não apenas no teste final. Essa é uma outra particularidade do produto de tecnologia assistiva, a importância. Então, essas pesquisas na Europa constataram que havia esse alto índice de abandono do produto e verificaram, estudando, que muito devido à não participação do usuário final, não escuta do usuário final em todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Todas as etapas do processo, desde a concepção inicial até os testes finais. Próxima. Então, os cuidados, que seriam mais as sugestões frente a isso, uma coisa... aquela questão da necessidade de precisão conceitual, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas não vou ter tempo. Está havendo, eu tenho participando como um avaliador de projetos em editais, apresentação de projetos, algumas coisas. Se diz, será que não estão conseguindo aprovar muito projeto, será que estão sendo muito rígidos quanto à qualidade? Eu penso que não. Sabe por quê? Porque tem muita porcaria sendo apresentada também. Se você faz concessões quanto à qualidade, vai acabar jogando dinheiro fora, em produzindo coisas que parecem mágica, mas são coisas que não levaram em consideração a realidade, não conhecem a realidade da pessoa com deficiência. Então, fazem coisas teóricas, quando vai aplicar, qual é a utilidade? Não tem utilidade. Eu participei, vi alguns projetos, isso aqui o cara vai passar em tal lugar e aquilo vai falar. Você imaginava o cara passando e as pessoas passando e se assustando com o negócio falando lá no meio, não consideram o contexto do dia a dia. Então, são coisas projetos ruins. Então, quanto à questão da qualidade, acho que não deve ter concessão quanto à qualidade dos projetos. Acho que não se pode ter quanto à precisão conceitual também. Porque há polêmicas atuais. Por exemplo, recursos de médicos, recursos de terapia, são tecnologia assistiva ou não? Isso é conceito de tecnologia assistiva. Ferramentas de trabalho do profissional de saúde, do médico, do fisioterapeuta, uma sala de fisioterapia, aqueles recursos tudo de tecnologia assistiva, alguns dizem que porque vai gerar autonomia e independência. Outros dizem que não, porque ali é uma ferramenta de trabalho do profissional. E uma característica da tecnologia assistiva é um recurso para atividade e participação do usuário, é um recurso do usuário. E ali, assim como uma broca para o dentista, um bisturi para um cirurgião, uma máquina de fazer exercício de fisioterapia, por exemplo, é um recurso de trabalho para melhor executar o seu labor especializado. Então, isso, de repente, não deva ser considerado, até porque isso são recursos caros e a gente percebeu também em projetos, como surgem projetos disso que, de repente, sugam dinheiro e os recursos de tecnologia assistiva para uso pessoal, de repente, não sobra dinheiro para o uso da... Essa questão conceitual tem implicações econômicas também, então, até para se levar em consideração. Não tem tempo para analisar mais a argumentação agora, mas pensar uma coisa. Outra coisa na área educacional, que é a minha área de pesquisa mais específica, produtos apresentados como softwares para educação, alfabetização de crianças com síndrome de Down, aí um recurso de tecnologia assistiva para crianças com síndrome de Down. Você vai analisar o software, é um software comum de exercício de matemática, de memória, que são mais jogadas de marketing. Então, analisar conceitualmente, isso é um recurso educacional, isso aí é uma estratégia pedagógica, aquele software,
que pode ser usado com criança com síndrome de Down ou com qualquer outra, que não tem nada particular para o universo da síndrome de Down, e sim algo que é da síndrome de Down só na propaganda. Na prática não tem nada. Então, às vezes, também, esses cuidados nos projetos, eu acho que é importante ter também a referência. Então, tem um artigo que eu escrevi exatamente sobre isso, se alguém tiver interesse em aprofundar um pouco isso, o que é, o que não é, e as polêmicas atuais sobre isso, está no artigo que está nesse site www.galvãofilho.net/TA, maiúsculo, _, desafios, minúsculo, .htm. Nesse endereço tem um artigo meu sobre essa questão, as polêmicas atuais, os desafios para a construção do conceito de tecnologia assistiva. Próximo, para acabar. Atenção sobre a qualidade dos projetos, eu já falei, tem que se exigir. Mas o que tem que flexibilizar? Só se exige, de repente, os projetos. O que a gente tem visto agora se exige, mas o projeto não passa. Flexibilização necessária quanto ao dimensionamento dos projetos e instituições a serem apoiadas. A gente percebe, eu tenho visto algumas chamadas de projetos, alguns editais, que apoiam projetos, de repente, a partir de R$1 milhão. E a realidade do Brasil é que são muitas empresas novas e pequenas estão começando a produzir pesquisa, desenvolvimento, inovação em tecnologia assistiva. E muitas vezes não podem participar desse projeto. Por quê? Um projeto que pede um mínimo de R$1 milhão tem que ter uma estrutura, tem que ser exigida uma estrutura que ele possa gerenciar esses recursos. E muitas vezes são empresas pequenas, produzindo inovação, coisas simples, com custo menor, porém com todas as características de inovação, e que não estão sendo apoiadas porque precisariam não de R$1 milhão, mas de 100 mil, 50 mil para desenvolver. Então, eu acho necessário uma flexibilização nos projetos quanto à exigência de dimensões também. Podem criar diferentes escalas de projetos também, com dimensões menores, porque no Brasil há uma massa maior, me parece, de projetos de empresas, de instituições menores, produzindo coisas, porém, muito úteis, muito funcionais e nitidamente, inovação tecnológica, né, que devem ser apoiadas e que muitas vezes têm ficado fora porque não tem a dimensão exigida dos projetos a serem aceitos pelos editais. Priorização do apoio a projetos com articulações intersetoriais. O Dr. Mamani tinha colocado isso, a importância de que se articulem, que sejam projetos. Hoje, na verdade, é a nova metodologia de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Não tem mais sentido pesquisar sozinho. Aquele cientista isolado no seu laboratório que, de repente, lança, cada vez menos se consegue eficiência a partir disso. Hoje, a grande... Pierre Levy fala, para a inteligência coletiva, que hoje é necessária, é primordial funcionar em rede. A gente tem que funcionar em rede, individualmente, institucionalmente, no trabalho, tipos de trabalho, tem que funcionar em rede. Esse funcionar em rede, eu gostaria de trazer esse conceito de inovação social. Inovação social é um conceito que diferentes instituições têm trabalhado, e um estudo de Stanford é muito interessante, onde ele destaca que é fundamental. O que é inovação social? É uma inovação que realmente resolva os problemas sociais da comunidade. Isso é uma inovação social. Algumas outras características, mas eu vou só de forma resumida, e que uma das conclusões desse estudo de Stanford é que a inovação vai conseguir ser uma inovação social na medida em que ela mais se articule com outros setores. O setor público se articulando com o setor privado, com o setor das organizações da sociedade civil, setor acadêmico. Na medida em que se articula diversos setores, é capaz de chegar a uma inovação de fato útil, uma inovação nitidamente social. A importância da articulação. Então, priorizar apoios também com essas articulações, motivar apoio a projetos com articulações intersetoriais. E, aquilo que a gente já falou, incentiva projetos que contam com a participação do potencial usuário final em suas diferentes etapas. Essas são, já não vou, o meu tempo já foi também, então eu não vou detalhar mais, é isso. O usuário final tem que participar de todas as etapas, só reforçando isso também. Último, incentivo a projetos com maior grau de flexibilidade de seus produtos, no atendimento à diversidade das necessidades e demandas. Isso eu falei antes, que os produtos pensados, tendo como base os princípios do desenho universal, possam ser
flexibilizados e configurados de forma que possa atender diferentes necessidades. Não seja uma coisa rígida que vai atender só uma tipo de sequela motora do membro superior, mas que a sequela pode ser variável, então possa ser articular diferentes posicionamentos e configurações para resolver um problema sério, que é a necessidade, as variações, detalhes, às vezes, de uma pessoa para outra. Esse, me parece, são coisas centrais de particularidades dos projetos e de necessidades desses projetos, entre outros, claro, porém, rapidamente, só algumas dessas possibilidades. Ok, estourando o tempo, não tem mais nada a dizer. Obrigado. Bom, dando continuidade, só queria fazer um reforço que um dos momentos mais aguardados é a mesa no final, então que todos os profissionais vão ser convidados e que a plateia realmente é convidada a participar, tá? Gostaria de dar sequência, então, com a palestra Inovação, Desenvolvimento e Cidadania, de Nizete Lacerda. A doutora Nizete é advogada, especialista em propriedade intelectual, doutora em Direito Internacional Público pela PUC Minas Gerais e mestre em Direito Internacional e Comunitário. É membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ABPI, professora, palestrante, consultora e autora de livros e artigos em propriedade intelectual. Seja bem-vinda. Eu vou roubar um tempinho da minha apresentação para um agradecimento especial pelo convite para estar aqui. Fiquei muito vaidosa, acho que a companhia, tanto do público, tá ligado? Tanto do público quanto da plateia, não poderia ser melhor. Ela já falou a minha formação, e eu queria apenas pontuar o seguinte, que pelo que eu já ouvi das palestras iniciais, eu sou a inclusão aqui no painel, porque eu sou uma advogada, né, fiz minha formação tradicional no direito e não trabalho especificamente com tecnologia assistiva, trabalho com inovação e com propriedade intelectual. E eu comecei a fazer esse trabalho e percebi que eu fui totalmente abduzida pelas questões envolvendo inovação e envolvendo propriedade intelectual. Eu sempre coloco as duas áreas, inovação e propriedade intelectual, em paralelo, porque não tem como você falar de uma coisa e não falar da outra. E, na verdade, quando eu comecei, foi na Universidade Federal de Minas Gerais, por pressão da Pró-Reitoria de Pesquisa, que precisava de um advogado para implantar um setor de propriedade intelectual, e eu fui a convocada para essa tarefa. E, durante muito tempo, eu fui autodidata, porque as faculdades de Direito, como até hoje a maioria delas, não preparam um profissional para trabalhar com a inovação nem com a propriedade intelectual. E as primeiras preocupações eram o que é uma patente. Tal pesquisa é uma patente? É patenteável? E, a partir daí, eu fui me interessando, e costumo dizer que eu fui abduzida, né, por estas duas áreas, e hoje a minha preocupação já está não em saber o que é uma patente, mas em provocar, né, numa plateia como esta, que tem empresário, que tem instituição de pesquisa, que tem a sociedade, que tem o usuário, o que esta tecnologia que as universidades estão protegendo, qual a contribuição que ela está dando para o país, qual a contribuição que ela está dando para a população. Então, hoje, eu já faço esse tipo de abordagem que eu considero até um pouco provocadora. E, na verdade, há pouco tempo, participando de evento como este, onde tem a presença do empresário, tem a presença da academia, né, a presença do governo, eu saí conversando com alguns professores, conhecidos meus, sobre a preocupação seguinte: a partir deste evento, o que nós queremos que aconteça? Nós vamos aguardar uma próxima manhã de inovação, ou a gente tem que dar algum outro passo
para que as coisas realmente aconteçam no país. Então, a partir dessa indagação, nós diagnosticamos que a gente fazia o evento, mas que as inovações tecnológicas, inclusive as assistivas, continuavam nas prateleiras das universidades, nas prateleiras de pesquisa, e que precisaria haver uma provocação. Então, eu e um professor que talvez muitos daqui conheçam, o professor Pinotti, falamos, então vamos escrever sobre transferência de tecnologia. Aí achamos muito simples escrever sobre transferência de tecnologia, né? A transferência do conhecimento da universidade para a empresa. E aí nós vamos dar uma grande contribuição. Só que, quando nós sentamos para fazer esse trabalho, nós percebemos que, antes de falar sobre essa transferência, nós teríamos que falar sobre algumas coisas mais. E daí surgiu, né, este livro que nós estamos lançando esse ano, que se chama Homo Inovatus, Manual de Inovação. Então, nós colocamos essas preocupações e essas provocações para a sociedade, envolvendo os atores. Então, qual é o papel do empresário? Qual é o papel da universidade? Qual é o papel do governo? Qual é o papel do investidor para que essas tecnologias se transformem, né, em produtos que vão ser consumidos pela população e, como consequência, trazer um bem-estar para esta comunicação. Então, a minha fala é baseada nisto que eu considero uma provocação, né, para as empresas, para o governo, para as universidades, e eu tive a preocupação de utilizar a imagem, a palavra escrita e a palavra verbal, né, que vocês estão me ouvindo agora. Então, penso que, no geral, toda a plateia poderá ouvir, ver e absorver o que está sendo dito aqui. Normalmente, a minha estratégia é não olhar para a moça do tempo, porque lá em Minas eles falam que, quando eu ligo o automático, eu tenho que ser parada, né? Mas nós estamos muito perto, ela já se apresentou para mim, então eu vou ter que olhar, mas vou acelerar um pouquinho. Então, eu gosto de começar a minha fala, é óbvio, né, mas eu costumo dizer, eu gosto de começar do primeiro slide. Então, o que eu tenho no primeiro slide? Eu tenho um título do que eu quero chamar a atenção aqui, do que eu quero provocar. Então, o meu título é Inovação, Desenvolvimento e Cidadania. Por que eu optei por esse título? Porque tudo isso que nós temos falado nos seminários, escritos nos artigos, etc., tem que ter uma finalidade única, que é de desenvolvimento do país e do exercício de uma cidadania. Isto hoje não é original meu. Eu apenas pontuei onde que eu vi, de algumas fontes. Isto é uma preocupação universal, é uma preocupação internacional, além de preocupação também nacional. Então, se a gente for na nossa Constituição, que é o Código Básico, né, de ética e postura de um país, de uma nação, nós vamos encontrar a questão do desenvolvimento, da cidadania e a recomendação, a proteção a alguns atos, né, dentro da academia, dentro da empresa, visando este desenvolvimento e este exercício da cidadania. Então, não é preocupação minha, é preocupação do mundo. A ONU tem estabelecido um conjunto de 45 metas do desenvolvimento, que depois foi reduzida para 15 metas e que deveriam ser atingidas até o ano de 2015, e que os estudiosos já apontam que não será atendida. Por quê? Nós desconhecemos essas metas. Os países assinaram os tratados, os convênios, mas o que foi feito no território para que essas metas fossem alcançadas e, assim, controlar a disparidade entre os países, a disparidade no mundo. Então, o meu título, estou tentando contextualizar numa preocupação nacional do país. Eu acho que aqui a sociedade nacional brasileira está bem representada, né, para esta busca de desenvolvimento. Então, esse é o objetivo do meu título. Então, hoje a gente sabe que uma das preocupações
dentro do território, e o Brasil está inserido nesse contexto. Nós temos um professor aqui, especialista em fazer pesquisa em tecnologia assistiva, é exatamente a questão da inclusão. Então, busca-se a inclusão do cidadão dentro dessa vida nacional, que não deve ser uma vida de disparidades, nem uma vida para poucos. Então, ali eu procurei retratar o operário na indústria. Então, essa tecnologia ela tem que chegar à empresa, né? Ela tem os institutos, o sistema educacional tem que se preocupar em formar essa mão de obra para operacionalizar esta tecnologia. Essa tecnologia está na esfera da saúde, né, para uma qualidade de vida melhor, e esta tecnologia ela está na inclusão dentro da esfera do foco da tecnologia assistiva, numa capacitação, numa valoração e valorização desse indivíduo, portador de uma deficiência, mas totalmente integrado numa vida, em todas as suas esferas, numa vida emocional, numa vida profissional, numa vida de lazer. Então, esse sentido, né, de inclusão que hoje eu vejo a questão da pesquisa tecnológica, do desenvolvimento tecnológico na empresa. Aí eu trouxe um conceito, né, de inovação. Esse conceito de inovação está na Lei Nacional, na Lei Brasileira de Inovação. E de propósito, são vários conceitos, né, que a gente pode contar de inovação tecnológica, mas eu busquei propositalmente o conceito que está na Lei da Inovação Tecnológica. Por quê? Porque é uma iniciativa do governo, do poder público, de estimular a questão da inovação no país. E que, na verdade, poucos brasileiros e poucos atores do sistema de inovação conhece a Lei da Inovação. Então, se você conversar num seminário, num evento, ou numa reunião com empresários, é bem provável que você faça a pergunta: alguém aqui conhece a Lei da Inovação? Alguém aqui utiliza os estímulos da Lei do Bem à inovação? E você vai ouvir a resposta de que não conhece. Então, propositalmente, eu peguei o conceito da Lei da Inovação. Então, a Lei da Inovação ela diz que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. Quero chamar a atenção que a Lei da Inovação ela tem um sentido amplo de conceito de inovação. Você vê que ela não foca apenas no setor produtivo ou social, e ela abrange a questão dos produtos, dos processos e dos serviços. Então, é um conceito mais ampliado. Eu sou do ramo de negócio que eu só presto serviço, mas você também pode inovar na prestação desses serviços. Então, a Lei da Inovação ela traz esse aspecto mais ampliado do que é a inovação. E aí eu procurei ilustrar como a gente vai evoluindo nessa questão de inovação. Então, você sai de um transporte através de uma carroça puxada por um cavalo, e hoje a gente chega nos supersônicos, né, que a gente dispõe aí com um avanço tecnológico. É uma questão de momento histórico e de estar consciente e comprometido para essa absorção. Na verdade, o conceito de inovação tecnológica que a Lei da Inovação traz, ele vem regulamentar artigos da Constituição brasileira, porque a Constituição ela tem previsão sobre pesquisa tecnológica enquanto solução dos problemas brasileiros para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Isto é um artigo da Constituição. Então, um país do tamanho do Brasil, né, com dimensões continentais, você tem individualidades geográficas. Então, você pode fazer nichos de atendimento a demandas dentro de determinadas regiões.
Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos uma região muito pobre que se chama Vale do Jequitinhonha, que se equipara ao Nordeste de Minas. Então, você tem, na Grande Belo Horizonte, um arranjo produtivo muito forte em biotecnologia, mas você carece de tecnologias que atendam às demandas do Vale do Jequitinhonha. Então, você tem que mapear isso, e o empresário que está atento, né, ao mercado, ao seu mercado, ele vai analisar que 16 milhões de idosos, né, no país é um nicho mercadológico. Então, ele tem que ver que tipo de produto, de inovação ele quer levar para este mercado. E também a Constituição, ela chama atenção para o mercado interno. Então, existe já um país desse tamanho, um mercado interno a ser explorado, e, a partir daí, um mercado globalizado também. Próximo. Nós estamos na era do conhecimento, que agrega valores a novos produtos e a novos serviços. Antigamente, a gente tinha os famosos fatores de produção, que era terra, capital e mão de obra. Hoje, além desses, nós temos um fator muito importante, que é o conhecimento. E o conhecimento, hoje, em países emergentes, principalmente, ele está sendo produzido onde? Nas universidades e nos institutos de pesquisas. Nos países desenvolvidos, se produz muito conhecimento, também nas empresas, com setores de pesquisa e desenvolvimento. Nos países emergentes, nós temos essa produção dentro das universidades e institutos de pesquisa. Esse conhecimento ele vai agregar valor aos negócios, porque ele vai introduzir inovação, e ele vai, introduzindo a inovação, ele vai provocar um desenvolvimento nacional e global, porque, quando a gente fala em inovação tecnológica, inclusive assistível, e falamos em propriedade intelectual, que vai proteger essas inovações, nós saímos do local e do global imediatamente, porque o que está acontecendo aqui pode estar acontecendo em Stanford, pode estar acontecendo em vários lugares do mundo. Então, esse conhecimento vai causar esse desenvolvimento nacional global, e este desenvolvimento só se justifica se ele for levar a um bem-estar da sociedade local e global. Pronto. Então, uma atenção que eu quero chamar, que o processo de inovação ele é um esforço coletivo. Então, ele tem que ter o envolvimento da academia, da empresa, do governo, do investidor e da sociedade como locus onde que essa inovação vai ser absorvida e consumida. É um processo, né, uma viagem em que todos esses atores se encontram no mesmo barco para fazer uma travessia. No momento atual, no Brasil, a palavra-chave é inovação tecnológica, para a gente dar este pulo de emergente para a nação desenvolvida, e é uma travessia que nós vamos ter que fazer em conjunto, uma parceria que tem que se estabelecer e ser facilitada entre a universidade, a empresa, o investidor, o governo e a sociedade. A universidade ela vai agregar o valor aos produtos pelo conhecimento. Então, cabe à empresa levar o problema para que os pesquisadores na universidade criem soluções para estes problemas. Então, a pergunta que fica a empresa está levando esses problemas? Então, eu acho que esta é uma reflexão. E a universidade está ouvindo esses problemas e procurando estas soluções? O governo, ele, como ator da inovação, ele se encarrega de marco regulatório e dos incentivos. Eu já citei aqui o exemplo desse conhecimento sobre a lei da inovação e sobre a lei do bem, que traz esses incentivos à pesquisa. Então, nós temos, né, enquanto sociedade, eu vi que aqui já se formou parceria do centro com um professor para poder preparar a semana de iniciação, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, assim, tem que formar outras parcerias para ver esse marco regulatório que nós temos está bom. A lei do bem ela traz incentivos para a pequena e microempresa.
Se não, só para aquelas que calculam na base do lucro real, se não, o que nós podemos sugerir ao governo para poder fazer? Então, se exige para um projeto de desenvolvimento de tecnologia assistiva projetos acima de 1 milhão, isso é a realidade brasileira. Então, como que nós podemos influenciar nessas regulamentações governamentais? A empresa ela tem o mercado e a competição. Então, se ela não inovar, se ela não agregar valor, ela vai perder o seu mercado, perder o consumidor. Então, aqui não se discute, como alguns costumam dizer, que a empresa só visa o lucro. A empresa ela tem que ter um retorno do seu investimento e ela tem que atender uma demanda da sociedade. Então, ela não pode perder o foco do mercado. Agora, ela tem que levar um serviço, um produto, né, que atenda aquela demanda daquela região e não criar demandas, mas existem já as demandas estabelecidas. E o investidor ele precisa acreditar naquelas tecnologias que estão sendo pesquisadas e investir para que sejam desenvolvidas e que tragam o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico do país. Esses 3 desenvolvimentos também não é originalidade minha, porque eles estão na Constituição Federal do Brasil e estão também em instrumentos internacionais que regulamentam a questão de inovação e de propriedade intelectual, que você tem que ter em vista esses 3 tipos de desenvolvimento: tecnológico, econômico e social. E você adquirindo esses 3 desenvolvimento, você vai ter o exercício da cidadania, que fatalmente vai levar à inclusão. A partir do momento que você exerce sua cidadania, você está incluído no seu contexto. E, por último, mas não menos importante, eu queria chamar a atenção aqui, dentro dessa minha provocação, que antes de nós, aqui nessa manhã, reunidos aqui em Campinas, outras pessoas já estavam preocupadas com a questão de tecnologia, com a questão de inovação e com a questão de uma vida melhor para a pessoa humana, para o cidadão. Então, eu trago aqui uma citação de Machado de Assis, né, extrai de um dos seus personagens do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde, textualmente, ele fala, eu vou ler a citação de Machado de Assis, abre aspas, essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro antipocondríaco destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Então, o que o Machado de Assis está falando aí? De uma criação, de um medicamento, de uma invenção, que ele está pedindo a proteção no INPI, ele está falando a petição que redigi do privilégio, é o pedido dele de patente no INPI e o interesse social que o governo deve ter. Ele está chamando a atenção do governo que existe todo o interesse social, né, inclusivo desta criação para o bem-estar da humanidade. O tempo acabou, né? Eu olhei para você, eu vi que tinha acabado. Então, eu vou encerrar, então, agradecendo mais uma vez e deixar a plateia com o Machado de Assis, né? E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Anisete. Agora vamos dar 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente já retorna com muito mais.